Bom dia e bem-vindo ao novo Hardful Channel News do dia 4 de janeiro, segunda-feira, e um abraço a todos os ouvintes nesse novo podcast com as principais notícias da América Latina. A primeira, faz pouco, o presidente do México, López Obrador, ofereceu o asilo político ao Julian Assange, minutos depois que um juiz britânico tinha negado a extradição do célebre jornalista para Estados Unidos. O López Obrador falou claramente que o Assange é um jornalista e que o seu país, o México, está pronto para hospedar ele a braços abertos. Vamos ver o que acontecerá nas próximas horas e dias, mas com certeza se abre uma possibilidade muito interessante, muito mais interessante para o mesmo Assange do Equador, quando foi obrigado a ficar anos e anos dentro da embaixada do Equador em Londres. Outras notícias importantes do dia é que o Brasil volta a descer abaixo dos 700 óbitos diários na pandemia, 698, e sobretudo a Fiocruz vai a pedir já quizás nos próximos dias, vozes dizem nessa semana, quarta-feira é falado, a liberação, vai pedir o uso à Anvisa da sua vacina, que é aquela da Universidade de Oxford. E ontem a mesma Anvisa liberou a importação de 2 milhões de doses da AstraZeneca, da vacina da AstraZeneca. Isso é importante também porque o setor privado brasileiro está negociando com a Índia a compra de 5 milhões de doses do Covaxin, que é a vacina indiana. Isso pelo quanto o Brasil, muita polêmica teve sobre um tweet que fez o comissário europeu italiano pela economia, o Paolo Gentiloni, sobre o Brasil, muito crítico, gritando que o Brasil tem mais de 700 mortos por dia. Bom, hoje, já de menos de 24 horas depois, baixou-se bem só de 2 unidades, e vamos torcer que continue, se bem as aglomerações estão continuando na praia, mas com menor intensidade com respeito aos dias de fim de ano e o 1º de janeiro, quando o Bolsonaro tomou banho com seus apoiadores lá em Praia Grande, no litoral paulista. É óbvio que a vacina, cada país da América Latina está lidando como pode. A Argentina já começou a vacinar com a Sputnik, que é a vacina russa. Os primeiros 3 países a vacinar foram o Chile, a Costa Rica e o México. Esses últimos 2 países, para lidar com a pandemia, contrataram médicos cubanos com a ditadura de Díaz-Canel e de Raúl Castro, o que levou a condena forte de associações dos direitos humanos, como que tanto na União Europeia como nas Nações Unidas foi denunciado a situação de escravidão desses médicos
que recebem muitas vezes só 1/10 do salário, o resto vai nas caixas da ditadura, que quando saem para o exterior é sequestrado o passaporte pela polícia política da ditadura e que são constantemente chantageados no caso queiram deixar as missões médicas para ir a encontrar a liberdade, porque os familiares, os filhos ficam em Cuba. Então a decisão tanto da Costa Rica como do México são muito discutíveis. Outras notícias importantes do dia chegam da Nicarágua, onde o sátrape Daniel Ortega continua batendo forte na oposição. Praticamente todos os candidatos das próximas eleições têm que ser aceitos pelo mesmo ditador Ortega, seu governo, que é familiar, porque a vice-presidente é a dona Murilo, a esposa do Daniel Ortega, e os filhos controlam todo o aparato informativo das televisões, e não só isso, mas também a economia do país centro-americano, igualzinho que acontece em Cuba, onde quem controla são os familiares do Raúl Castro, junto com os militares graúdos que gerenciam a Gaesa e tudo que se move economicamente lá em Cuba. Quero concluir dando uma dica de leitura que vou botar abaixo do meu podcast o link, que é uma nota escrita pelo Héctor Chames, um amigo, um professor universitário na Georgetown University, argentino, um grandíssimo analista geopolítico, escreve em vários meios de comunicação, que se intitula Comissário de Linguagem. Em síntese, o que aconteceu? O Edison Cavani, o grande delanteiro do Manchester United, escreveu no seu Instagram para um amigo: muito obrigado, Negrito. Mas aconteceu inacreditável, porque todo mundo que sabe a gíria dos argentinos, mas não só dos argentinos, dos latinos em geral, Tano para indicar os italianos, russo, o negro, flaco, gordo, não é body shaming, não é racismo, não é nada de tudo isso, é simplesmente usado. Inclusive ele botou querido, Negrito, muito obrigado. Mas isso não importa. Se bem a conta de Instagram é dele, ou seja, a esfera privada, se bem o Negrito era um amigo dele, que com certeza não ficou ofendido, o que aconteceu? O Manchester United fez o Cavani tirar esse post do Instagram dele, multou com 100 mil libras, que é um dineral, e não fosse suficiente isso, a Federação Inglesa de Futebol desqualificou ele por 3 jogos, porque por presunto racismo, porque não presunto. A federação falou que ele é um racista e então por 3 jogos foi desqualificado. Eu acho tudo isso absurdo. O Chames explica muito bem nessa nota que você pode ler e que eu vou botar abaixo desse podcast. Para todos, um ótimo começo de semana, uma ótima segunda-feira e até.